Gente, hoje eu vim trazer uma coisa que eu amo de paixão como pedagoga, né? A gente que se propôs a fazer uma faculdade de pedagogia, como eu, por exemplo, que eu amo demais, que é a leitura. E hoje eu trouxe dicas para leitura, mas uma dica de leitura um pouco diferente, que é sobre a Bíblia infantil. Gente, eu cresci ouvindo histórias da Bíblia. A minha mãe sempre levou nós para a igreja, sempre levou nós na missa, tinha que ir todo sábado, enfim. Mas toda noite ela lia um trecho da Bíblia. E aquilo marcou a minha infância. E ela me presenteou com uma Bíblia infantil. Gente, a minha Bíblia estava escangaiada, né? E eu estava lá manuseando. Quando aprendi a ler, então, aquilo lá parecia uma coisa mágica. Gente, nós como professores, como pais, nós precisamos urgentemente manter essas questões de leitura, né? Hoje com essa tecnologia aí, que é uma loucura, as crianças com celular, mas nós precisamos incentivar, nós precisamos voltar o que dava certo e continua dando certo, que é ler, leitura, para nós ter um bom vocabulário, para a criança aprender a vocalizar, enfim, a criança aprender palavras diferentes, palavras novas, e nós precisamos ser mediadores, tanto como professores, como pais, enfim. E a leitura da Bíblia, então, ela chama atenção por quê? Porque ela é uma leitura dinâmica, ela é uma leitura fácil, ela é uma leitura. As Bíblias infantis são muito coloridas, muito lindas, e sabemos que são palavras verdadeiras, verídicas, histórias verídicas, que vai incentivar os nossos filhos, os nossos educandos, os nossos pequenos para a verdade e a justiça. A palavra do Senhor diz que nós precisamos ensinar a criança no caminho que se deve andar, que quando ela for grande, ela não vai se desviar. Então, por que não nós como pais presentear os nossos filhos com a Bíblia Sagrada infantil? Porque nós como padrinhos e madrinhas dindos, né, que se diz, não presenteamos os nossos afilhados com a palavra sagrada, que é a verdade que nos ensina. A leitura, ao contar histórias, o ler histórias, ela traz para a criança o quê? O imaginário, ela vai trabalhar a questão emocional da criança, a questão de superação, a questão cognitiva. Então, olha quanta coisa legal e pedagógica que a gente vai estar trabalhando quando a gente presenteia a criança com uma Bíblia Sagrada infantil. Então aqui eu trouxe essa que é linda, que ela é bem, mais grossinha, então tem várias histórias. E você acha aí diversas Bíblias infantis aí lindas nas livrarias, papelarias, enfim. Eu trouxe algumas aqui diferentes, aqui para criança menor, né? Aqui na verdade é interativa, então a criança o papai e mamãe vai contar a historinha e a criança vai poder interagir, mexer né, trabalhar essa questão também de coordenação motora fina. Olha só que legal. Aqui a criação do mundo, né? Então a criança vai tá mexendo, vai estar brincando, vai estar interagindo com a Bíblia Sagrada infantil. Então é uma dica hoje que eu trago para você que dá super certo. Deu para mim, está dando com o meu filho. O meu filho tem 8 anos. Meu filho ama histórias da Bíblia. E a gente tem aquele momento lá antes de deitar, antes de dormir, conta uma história, lê uma história. E isso enche eles. E eles vão lembrar. Assim como eu lembrei, se eu tô te falando isso, tenho certeza que tu também vai lembrar. Aqui já é uma maletinha, olha, gente. Então, uma outra dica aqui de Bíblia Sagrada, super colorida. Vamos tomar uma aguinha, que deu coceira na garganta. Olha só, bem colorida. Aí os 10 mandamentos, olha só aqui a questão, né, das leis de Deus, coloridíssima, caixa alta para criança que está aí se apropriando da alfabetização, Daniel na cova dos leões. Então são histórias de superação que a gente precisa contar para as crianças, ensinar as crianças que a gente pode superar as dificuldades. Hoje a gente vê crianças aí com dificuldade de relacionamento, indo para psicóloga, querendo ficar no seu mundinho. Então nós precisamos instigar e dizer: não, pessoas também sofreram. E pessoas venceram, nós vencemos assim como Jesus venceu. Olha só. Aqui uma outra modelo de Bíblia. Essa aqui, gente, é almofadada. Olha só que linda. Aqui tem história, menos histórias, na verdade, né? Mas também super colorida,
histórias lindas aí de Jesus pregando, olha só. Aqui são histórias, meu livro de orações, às vezes a mamãe, ai, não sabe como orar, não sabe como conversar com Deus, a criança não sabe, então, tem livrinhos aí que ensinam, né? As promessas da Bíblia, olha só, para as crianças, então aqui são versículos bíblicos, olha só, bem colorido para as crianças, então, e esse aqui que eu amo, que são para pintar, né? Criança que gosta de pintar, criança que gosta de colorir, já vai estar lendo, já vai estar se apropriando da leitura, já vai estar lendo a palavra de Deus e ao mesmo tempo, então, pintando, colorindo. E outro que eu amei também, que é o meu primeiro livro da Bíblia com giz, a criança também já vai estar se apropriando da escrita, se apropriando das histórias, se apropriando da coordenação motora fina, aqui que ela vai pegar o giz e vai, né, passar a questão da baleia, vai desenhar a baleia, vai escrever aqui. Então a criança também já vai estar aprendendo a palavra de Deus, brincando, se divertindo aí e fazendo um monte de questões pedagógicas aí que a gente, como pedagoga, ama. Então, a minha dica de hoje como pedagoga, dê uma Bíblia infantil para criança. Dê uma Bíblia. A gente precisa trabalhar essas questões com a criança, ensinando, que às vezes os pais em casa, na correria, nem dá tempo de orar, nem dá tempo de rezar, enfim, diferente de católico, evangélico, enfim, mas que nós precisamos mostrar isso para a criança, né? Que a criança aprenda, cresça ouvindo essas histórias. Eu fazia muito isso na minha sala de aula. Durante 10 anos que eu ministrei na educação, toda manhã nós fazíamos uma oração, rezava o Pai Nosso e cantava uma musiquinha. E hoje os alunos me enxergam e lembra, prof, aquela musiquinha, nunca esqueci. Então isso marca a criança. Então ensine, conte, mostre, leia para as crianças, que isso vai trazer elas, então, toda essa questão emocional, emotiva, vai se apropriar aí do bom caráter, porque as histórias bíblicas, elas ensinam a verdade e a justiça. Tá bom, gente? Essa é a minha dica de hoje. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E não esqueça de compartilhar, de curtir e de se inscrever no canal. Beijão!